economia. O senhor está agora dialogando com o mercado, está se aproximando, o senhor está defendendo aí alguns princípios liberais que parecem novidade na sua vida, na sua carreira. O senhor está mudando assim também, o senhor está se preparando para ser um candidato diferente do Jair Bolsonaro conhecido? Na essência, não. Com regras, o Banco Central tem que ser independente, até para uma previsibilidade, até para que eles possam trabalhar com metas no tocante à inflação, juros, ajuste fiscal, entre outras coisas. Eu não sou especialista em economia. Eu tenho que ser especialista eu tenho que ser um médico porque vou indicar o futuro ministro da Saúde? Estou aqui com o presidenciável Ciro Gomes. Eu estou entregue a uma tarefa de ajudar o povo brasileiro a entender o que aconteceu para o Brasil chegar a esse ponto em que nós chegamos, em que, do ponto de vista da nossa população, as coisas parecem desesperadamente desorganizadas, desarrumadas, e o traço disso são 13 milhões e 400 mil desempregados, mais de 10 milhões de pessoas empurradas por biscate, correndo do rapa nas cidades, né, procurando ainda levar algum decentemente para casa, desorganizando o comércio formal, saltando para o lado além da lei. Nós já temos 62 mil homicídios nos últimos 12 meses no Brasil, e isso espeta o medo da violência em toda a família brasileira. E diante desses fatos e outros tantos, o povo olha para a política. E olhando para a política, o que vem todo dia é a notícia infame da roubalheira, da mentira, do privilégio. E isso está esmagando a confiança do nosso povo no futuro e na própria democracia. Como combater o déficit fiscal estrutural? Primeira medida, qual seria? Olha, eu perguntaria, obviamente, para os meus economistas, né? O que eu posso responder... Esse é o maior problema do Brasil. É o maior problema do Brasil. Você tem que combater a corrupção, você tem que privatizar muita coisa, sim, ok? Para você ter superávit, tá? Você tem que conversar com todo mundo da sociedade, ok? E buscar medidas para facilitar a vida de quem quer produzir e quem é empreendedor. Coisa que não tem. O governo só lembra de nós, aqui do povo, aqui embaixo, na hora de ir na jugular dele e arrancar muito dinheiro para pessoas. Quando é que os economistas que o senhor tem reunido vão apresentar um projeto para o senhor defender? E quem são esses economistas que o senhor mantém tanto segredo? Um está aqui, o assim? Brauman está nos acompanhando. Quem mais? O Abrão está nos acompanhando aqui. Outro Saxida também está nos acompanhando. Tenho visto de longe alguns outros economistas, tá? Para ver qual seria a melhor linha para ser adotada. Afinal de contas, plano de governo, Mito, você sabe que eu tenho que apresentar por ocasião de uma possível registro de candidatura que seria em agosto do ano que vem. O Brasil montou uma estratégia recente, né, de estimular o consumo sem estimular a produção. E, evidentemente, que o nosso povo tem todo o direito de expandir sua plataforma de consumo, mas se você não faz corresponder uma produção, democratizar as oportunidades de produzir, de trabalhar, você produz um desequilíbrio estrutural nas contas do país com o estrangeiro. Só para você ter uma ideia hoje, 80% dos remédios que a gente toma vem do estrangeiro. Todos os celulares são importados, toda a informática envolvida nos carros, nos caixas automáticos, na catraca automática de um ônibus, tudo importado. Você tem 60% do óleo diesel que nós queimamos nos ônibus da cidade vindo do estrangeiro. Você tem praticamente toda a química fina. 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo são importados. 80% do valor de um carro, mesmo montado aqui em São Paulo, importados. Então você expande o consumo em qualquer momento, não podemos produzir isso. Isso gera um desequilíbrio na conta externa que desvaloriza a nossa moeda na comparação com o dólar, e isso introduz um preço alto. O governo atira estupidamente nisso com alta de juros, que destrói as finanças públicas e destrói a economia. Então você está vivendo esse ciclo perverso que destruiu lá atrás o modelo Fernando Henrique, e o Lula escapou disso porque o Brasil viveu um momento muito especial em que os preços dos nossos produtos tradicionais, oriundos da agricultura, soja, milho, etc., né, álcool, cana-de-açúcar, etc., e os preços dos produtos minerais, né, minério de ferro, petróleo, explodiram durante o período do Lula. Então, só para você ter uma ideia, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo por $190 uma tonelada de minério de ferro. Nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Aí você quebra o país e o sintoma da quebra é a desvalorização da moeda, que faz
o povo tem muita raiva, com razão, porque ele estava progredindo e de repente ele sente um retrocesso pesado e ninguém explicou para ele o que é que houve. Basta que você pare de acreditar de que o mercado sozinho tem capacidade ou responsabilidade de resolver isso e monte aquilo que o mundo desenvolvido inteiro faz, mais ou menos explicitamente, um projeto nacional de desenvolvimento. E no caso brasileiro, claramente nós temos que ter como objetivo estratégico enfrentar e superar a pobreza e a desigualdade, e o caminho para isso é fazer o país crescer e administrar os custos e riscos dessa decisão de crescer, que hoje não temos, e o caminho de crescer é retomar a industrialização do país, que hoje nós estamos regredindo. Se eu estou importando 60% do óleo diesel, qual é a razão de eu exportar petróleo bruto barato e não produzir o óleo diesel, a gasolina, a querosene e, para além disso, os polímeros, novos materiais de uma petroquímica 4.0 que pode enriquecer qualquer país. E o Brasil tem petróleo, ainda nem sabemos a quantidade, tamanho a sobra que nós temos. Depois você tem um complexo industrial da saúde. Só para o brasileiro ter ideia, esse ano o governo federal está gastando 17 bilhões de dólares, que dá mais ou menos aí uns 50 bilhões de reais, meia centena de bilhão de reais, gerando emprego e renda nos Estados Unidos, na Europa e na China, importando todo o aparato do complexo industrial da saúde. Cama de hospital, prótese, bengala, remédios, meios de diagnóstico médico e tal. Por que o Brasil não pode entrar numa dinâmica em que a própria compra governamental, associando com as universidades, faça incubadora de empresas e coloque o jovem brasileiro para aprender a fazer essas coisas e vender para o governo, que não vai nem se arriscar no mercado concorrencial num primeiro momento? Como combater o déficit fiscal estrutural? Primeira medida, qual seria? Olha, eu perguntaria, obviamente, para os meus economistas, né? Depois você tem o complexo industrial do agronegócio. O que é que explica que a agricultura mais competitiva do mundo importa do estrangeiro 40%? Fertilizante, implementos agrícolas, defensivos, agrotóxicos, tudo isso vem do estrangeiro, não há razão para isso. E o dinheiro está aí, ouvindo a conversa, sendo gasto já. Depois você tem o complexo industrial da defesa, que é um pouco mais complicado, mas o Brasil está gastando 2 dezenas de bilhão de reais, 20 bilhões por ano, comprando todo o material das Forças Armadas no estrangeiro. Outro dia tivemos o vexame de uma empresa chinesa ganhar a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro.